Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai mergulhar fundo na origem mais estranha do terror moderno, Pennywise, a Coisa, Derry e outras conexões que ligam a algo muito maior, o chamado Macroverso, a Tartaruga Maturin e até a Torre Negra. Se você curte Stephen King, teorias e conexões entre livros, fica até o final, eu vou explicar tudo de forma clara e cronológica. Primeiro, um refresco rápido. It é uma entidade antiga e malevolente que aparece com mais frequência como Pennywise, o palhaço dançante, mas pode assumir a forma do maior medo de quem olha para ele. Na obra de Stephen King, It ataca principalmente crianças e desperta em ciclos de violência em Derry a cada 27 anos. Um padrão assustador que molda a própria história da cidade. Essa ideia do ciclo é central para entender como It se instala em Derry. Não é só um monstro que aparece, é algo que volta, se alimenta e deixa marcas que atravessam gerações. Agora, como exatamente It veio parar em Derry e por que escolher aquela cidade? No romance, Stephen King descreve Derry como uma cidade com feridas históricas, mortes inexplicáveis, desaparecimentos, violência e um clima de indiferença coletiva. Essas rachaduras morais funcionam como um terreno fértil para uma entidade que precisa de medo, indignação e negligência para prosperar. Em termos simples, Derry é o tipo de lugar onde uma entidade que se alimenta de trauma humano encontra alimento em abundância. Mas existe também uma cosmologia por trás. It não é só um simples demônio local. Na mitologia de Stephen King, It vem de um lugar chamado Macroverso, um vazio, uma dimensão que circula e envolve nosso universo. It teria, por assim dizer, entrado no nosso mundo a partir desse lugar e, ao encontrar Derry, encontrou um ponto onde poderia se abrigar, se esconder nos esgotos e se alimentar das crianças, que o medo e as falhas da cidade geravam. Essa explicação mistura horror psicológico com horror cósmico. A frequência de 27 anos aparece repetidas vezes. É quando o It fica mais ativo, periodicamente saindo das sombras para se alimentar e semear trauma. Esse ciclo funciona narrativamente para conectar gerações. As crianças de um verão voltam como adultos depois de 27 anos e simbolicamente para mostrar que as feridas sociais e pessoas nunca desaparecem, apenas ficam adormecidas até que algo as reative. Além disso, o ciclo cria um tipo de memória coletiva em Derry, moradores que suprimem lembranças, coincidências sombrias que se tornam parte do folclore local. It explora isso. Enquanto mais pessoas negam o problema, mais espaço ele encontra para se camuflar. Esse é um ponto que você pode enfatizar. It se alimenta da negligência. Agora vamos para seu irmão, Maturin, o lado oposto da moeda. Stephen King introduz Maturin, uma tartaruga cósmica benevolente que protege e, de certa forma, é uma forma criadora no universo de Stephen King. Maturin aparece em It como uma entidade amistosa que representa cura e consolidação. Um contraponto metafísico à voracidade de It. A ideia é quase de mitos primordiais, duas forças opostas no cosmos, uma que consome, outra que preserva. Em linhas gerais, a tartaruga é vista como uma das guardiãs dos feixes que sustentam a realidade na mitologia de Stephen King. Maturin criou o universo através de um vômito. Maturin acabou vomitando o que conhecemos no universo de It como Terra, que pouco tempo depois, pouco não, muito, bastante tempo,
após a chegada de It na Terra, foi se instalando Derry, a atual cidade em que o palhaço se encontra. Por isso, muitos fãs interpretam alguns finais ou métodos como metáforas desse embate. It é o caos devorador, a tartaruga é o princípio de cura, como se fosse um alter ego. É também por isso que alguns personagens, especificamente os que têm conexão com memória, contação de histórias ou que simbolizam esperança, são tão importantes na luta contra It. Agora, a parte que deixa muitos fãs de King de queijo caído. It está ligado ao universo expandido de Stephen King, conhecido como Macroverso ou o multiverso de Stephen King. Nessa cosmologia, entidades como a tartaruga e It habitam um além, e a própria Torre Negra, centro do multiverso em outros livros, aparece nas pontas dessa teia. Alguns leitores e teóricos apontam que há conexões entre It e figuras maiores como Rei Rubro, que é um antagonista central da série The Dark Tower, a Torre Negra. Essas conexões não são sempre explícitas em todas as obras, mas King deixou pistas e referências que costuram seus livros no mesmo universo ficcional. Voltando um pouco para It, a sua forma verdadeira. Quero falar sobre sua forma que ninguém viu. Bem, nos filmes aparecem as Deadlights ou as Luzes da Morte. Quando It vai capturar Beverly no primeiro filme de 2017, ele usa as Deadlights como uma forma de capturá-la, que assim que ela olha para as Deadlights, ela fica com os olhos brancos e começa a flutuar, como se fosse uma luz que você olhasse para ela e não houvesse mais escapatória. Outra suposta aparência da coisa é a aranha que vemos nos dois filmes, tanto no It capítulo 2 quanto lá atrás no primeiro It. Vamos abordar um pouco dessa minissérie para vocês terem uma noção do que eu estou falando. A minissérie de 1990, que adaptou Tim Curry como Pennywise, ficou muito no clima televisivo e no terror clássico dos anos 90. É nostálgica e tem uma performance icônica de Tim Curry. Agora vamos para os filmes recentes, divididos em duas partes: crianças no primeiro e adultos no segundo. It em 2017 e It capítulo 2 em 2019. Os filmes modernizam o visual de Pennywise e enfatizaram tanto o horror corporal quanto os traumas pessoais dos personagens. A ideia do ciclo de 27 anos foi mantida e visualmente ampliada para o cinema. Já a nova série lançada recentemente, It, Bem-vindos a Derry, essa série explora como Pennywise emergiu mais cedo na história da cidade e aprofunda personagens adultos e locais da cidade em décadas anteriores aos filmes. A série retomou o tom de horror histórico e de folclore de Derry, trazendo Bill Skarsgård de volta como Pennywise e algumas aparições. A estreia foi recente em outubro de 2025 e a série expandiu a mitologia em tela grande. Por fim, por que todo esse universo cósmico folclórico importa? Porque transforma a figura do monstro em algo que fala sobre nós, sobre memórias suprimidas, traumas coletivos, violência social e a ideia de que o mal às vezes é estrutural. Quando colocamos It no contexto do macroverso e da Torre Negra, ganhamos escala. O monstro não é só um palhaço, é um sintoma de realidade maior e mais perturbadora. Quando It veio a Derry, ele começou a notar o que passava naquela cidade. Ele começou a reparar o que as pessoas faziam, o que as pessoas temiam. Ele começou a acompanhar o dia a dia das pessoas. Tanto que, um tempo depois, assumiu a forma de Bob Gray, como a comunidade afirma ser esse o nome verdadeiro de Pennywise em sua forma humana, que tem aparição no segundo filme até. Bob Gray é um ser humano que foi existente em Derry, um palhaço que tinha o codinome de Pennywise. It, vendo que as crianças adoravam esse palhaço, decidiu tornar o que era risada em gritos, em traumas e em lágrimas. It assumiu a forma de Bob Gray e se tornou Pennywise,
se alimentando dos medos, se alimentando dos choros, porque dizendo ele, quanto mais a pessoa fica com medo, mais saborosa a carne fica. Pennywise saboreia o medo das pessoas. It não é só a personificação do que é o mal. Ele é mais do que isso, ele é o próprio caos. Uma palavra bem exagerada para que nós podemos nos referir como mal. Caos soa bem mais pesado. It é a própria personificação do que seria um próprio inferno na terra. It não demonstra pena. It é cruel, mas toda vida que ele vem para a terra, ele não se arrepende do que faz. Ele se alimenta e depois volta a hibernar e volta depois de 27 anos, parecendo que o que ele fez na terra já o satisfez. E ele fica lá, aguardando, mas quando se passa 27 anos, ele volta a atacar. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu traga história de filmes, jogos, assim como eu trago no meu canal, clica aí embaixo aí, pode ver meus vídeos aí se você quiser. Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado aí, deixe seu comentário sobre ideias de vídeos que eu posso trazer pro canal. Desculpa aí por ter passado longos meses aí sem postar vídeo. Eu tava realmente muito desatento aqui no canal, mas tô voltando agora de pouquinho em pouquinho. Agora eu tô abordando outro gênero no meu canal, que é a história de filmes. Também abordo história de videogames, de videogames, e agora eu tô abordando história de filmes. Ou seja, vai ser esses dois gêneros pro meu canal. Espero que vocês tenham gostado, é isso. E em breve também tentarei trazer algumas gameplays pro canal, que eu tô pensando em fazer o canal de filmes e jogos, né, que são os dois temas que eu gosto de gravar e de acompanhar e tal. Então é isso, galera, se inscreve aí, deixa seu like, comentário, compartilha o vídeo aí pros seus amigos, pede pra se inscrever no meu canal e é nóis, valeu!